Fazendo a diferenciação do que é a relação de trabalho e o que é a relação de emprego. Vamos lá, a relação de trabalho é o gênero. A relação de trabalho vai tratar de todas as relações de trabalho. E a CLT vai falar sobre isso. Vai falar sobre o trabalhador avulso, sobre o trabalho entre empresários, né? Que é esse caso da prestação de serviço legal, regular. Vai falar sobre o trabalho voluntário, vai falar sobre o trabalhador autônomo. Então, a relação de trabalho são todas as relações, é gênero, tá? Inclusive, a relação de emprego ela está inserida na relação de trabalho. Mas o empregado é um instituto único e que essa relação de empregado ela exige alguns requisitos. E esses requisitos estão exatamente na lei, no artigo 3º da CLT. E que requisitos são esses? É o requisito que eu chamo de SHOP. S-H-O-P. É o requisito da subordinação, da habitualidade, ou para alguns, não eventualidade, né? O requisito da onerosidade e o requisito da pessoalidade. Eu ainda acrescento aqui um requisito que o próprio artigo 3º já fala, que é o quê? O serviço prestado por pessoa física. Então, assim, em regra, a pessoa jurídica não pode prestar o serviço, não pode ser empregado, pessoa jurídica. Para ser empregado, precisa ser pessoa física, é o que a lei diz, certo? Então, o que acontece no Instituto que nós denominamos a pejotização? Que é a forma ilegal, a forma irregular de contratação por empregadores que muitas vezes até solicitam que o empregado ele constitua a pessoa jurídica, muitas vezes até com orientação da própria empresa. Às vezes ele coloca alguém do lado, alguém do RH para poder constituir a pessoa jurídica em nome do empregado. Às vezes o empregado ele já era contratado como empregado e agora vai mudar a relação de emprego. Ele agora vai ser uma PJ. E olha que coisa incrível. Muitos empregadores, de um tempo para cá, depois da reforma trabalhista e com a lei do empreendedor individual, né, que permitiu, que desburocratizou essa questão da constituição de empresa para o empreendedor individual, de certa forma foi positivo, foi muito positivo, porque aquele ambulante que está na rua, ele pode constituir ali, ele pode ser um empreendedor individual, então qualquer pessoa vai diminuir impostos, mas ela também, de certa forma, vai estar coberta pela Previdência Social. Se ela, por exemplo, tem um acidente de trabalho, se ela fica inválida para o trabalho, ela pode requerer um benefício, certo? Então, assim, aquilo que foi feito para que as pessoas pudessem ter mais liberdade, constituir suas empresas, enfim, infelizmente, esse sistema vem sendo burlado por alguns, vamos dizer assim, empregadores que fazem com que os seus empregados, aqueles que sempre foram empregados, às vezes anos de empresa, eles dizem, vamos mudar tudo agora, aqui é PJ. E aí é que eu digo, aí tem um grande risco para o empregador. Por quê? Por conta daquela máxima, quem não sabe pagar, paga duas vezes. Porque assim, se o empregado ele tem conhecimento da relação de emprego dele, ele vai para a Justiça do Trabalho, vai reclamar e uma vez provado que essa situação, na verdade, trata-se de uma pejotização, aquilo que é proibido por lei, é a forma ilegal de contratação de uma pessoa jurídica que, na verdade, ele está contratando realmente um empregado. Por que ele está contratando um empregado? Porque essa pessoa trabalha dentro dos 5 requisitos, por assim dizer, 5 requisitos que está lá na CLT. Os 5 requisitos que estabelecem a relação de emprego, que diz quem é empregado e quem é empregador. Então, essa circunstância, uma vez estabelecida, vai fazer com que isso seja alterado na Justiça do Trabalho. E aquele empregador que, de certa forma, burlou a lei para não pagar os direitos trabalhistas do trabalhador, agora se reverte, ele vai ter que pagar com juros e correção monetária.